Pastor Caio Fábio, eu vi lá, pô, o vídeo que tu fez falando bem de mim, pô. Me amarrei nesse vídeo, irmão. Pô, tu também é homem de Deus pra caralho também, irmão. Já tinham falado bem de tu e, pô, agora eu tô vendo que é mesmo. Se me elogiou, é meu parceiro, pô. Amém, irmão? A fala dele é carregada de ironia, sarcasmo, palavrão. O que ele diz, todavia, vem cortante e denuncia gravemente, mais uma vez, mais uma das bilhões de vezes, só que com palavras diferentes. Então, irmão, tô aqui pra falar do teu vídeo que eu gostei. Quase tudo que tu falou ali é verdade, tirando as merdas que tu falou, o resto tudo verdade. Mas agora eu tenho que chamar um amigo meu pra falar contigo, que é o Arnaldo. Chega aí, Arnaldo, vem falar com ele. Então, pastor Caio Fábio, meu nome é Arnaldo, sou eu que interpreto aí o pastor Arnaldo. Vi o seu vídeo do início ao fim, já conheci o seu trabalho, né? Tenho amigos, inclusive, que te conhecem pessoalmente. Gostei porque eu achei que você interpretou bem a mensagem que eu passo com o meu personagem, porque, infelizmente, tem gente que não sabe diferenciar um ator do seu personagem. Tem gente que acha que o pastor Arnaldo é real, né? Eu sou o Arnaldo, o pastor Arnaldo é o meu personagem. As minhas opiniões podem coincidir ou não com as opiniões do pastor Arnaldo. Por exemplo, o pastor Arnaldo fuma cigarro. Eu não fumo cigarro, eu detesto cigarro. Mas para fazer o personagem, eu acabo utilizando cigarro de vez em quando. Já a cerveja, eu tomo cerveja, o pastor Arnaldo toma cerveja também. Então algumas coisas coincidem, outras não. Só que, infelizmente, no meio evangélico tem tanta gente burra, tanta gente iletrada, né? Que viu o personagem, já estão me criticando, já estão me julgando, estão me amaldiçoando, já me ameaçaram até de morte. E não no sentido indireto, ameaçaram diretamente mesmo, vou te matar e tudo, eu tive que denunciar e tudo. Volta e meia aparecem maldições. E também tem as maldições indiretas de gente falando que Deus vai mandar um câncer, essas coisas. Gente estúpida. Eu conheço gente da sua igreja, eu tenho um amigo meu que é super fã seu, tem outro amigo que me disse até que te conheceu pessoalmente, falou que você é fera, que é uma pessoa que tem uma mente muito boa e tal. Eu achei que você definiu bem ali o que era o pastor Arnaldo, uma outra coisa que não batia bem, mas a maioria das coisas que você falou ali tem tudo a ver com o personagem, que na realidade o personagem é isso. Ele é uma sátira ao que acontece hoje aí no meio evangélico, com Feliciano, Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, etc. e tal. E eu te confesso que para fazer o personagem eu fico até atrasado em relação às mazelas que eu vejo, porque sempre me surpreendem com uma palhaçada nova e é até difícil de acompanhar. Eu sou cercado de evangélicos por todos os lados, né? A minha mãe é evangélica, ela vai na igreja, frequenta, eu a levo e a busco na igreja. A minha esposa, de vez em quando, vai também. A minha filha é matriculada num colégio cristão. Então as pessoas, às vezes, elas me julgam sem saber da minha vida. O evangelho meio que de inquisição, né? Que a todo mundo eles querem lançar na fogueira. E eles não veem que, na realidade, eu sou um retrato daquilo que já acontece no Brasil. Tenho simpatia pelos ateus, tenho muitos amigos ateus, gosto dos ateus, não sou ateu, apesar de todo mundo achar que eu sou ateu, não sou ateu. Hoje me definiria como um agnóstico teísta, mas eu sei que a vida é uma evolução e a vida é uma montanha-russa. A gente tem uma opinião hoje, amanhã pode ter outra, e eu não quero ficar preso a um posicionamento, uma bandeira e nada disso. Estou aqui falando como Arnaldo, não pelos meus fãs, que eu sei que de repente estariam assistindo o vídeo querendo ver mais uma interpretação minha, mas porque eu quero realmente responder ao seu vídeo, pois eu vi que você dedicou ali mais ou menos meia hora, né, falando do personagem, achei legal, e eu gostaria que você me conhecesse sobre a questão dos palavrões, né? Se eu tirasse os palavrões do pastor Arnaldo, eu mataria o personagem, porque a graça dele está basicamente baseado nisso. E eu vou te falar como que começou isso. Uma vez eu estava na igreja e eu e um amigo meu, e chegou um bêbado na igreja e parou na porta. E o pastor lá pregando, era a igreja pentecostal, o pastor pregando, gritando, e a igreja calada. Então, na igreja do reteté, quando a igreja está calada, então quer dizer que o pastor não prega nada, né? Entre aspas. Então ele falou, dá glória a Deus, irmão. E ninguém dava, todo mundo paradinho. E o bêbado
ficou empolgado com aquilo. E o pastor, dá glória a Deus, irmão. Aí o bêbado, dá glória a Deus, porra, dá glória a Deus, porra, falando comigo, com meu amigo. E deu um grito dentro da igreja, glória a Deus, caralho! E aquilo ali, porra, marcou muito. Eu caí na risada, meu amigo caiu na risada também. Mais na frente ainda, de uma outra igreja que eu pertenci também, a igreja do Solzinho, né? Do apóstolo vacilão, que foi para os Estados Unidos com dinheiro na cueca. Sabe de que eu tô falando, né? Tinha um pastor lá que uma vez saiu do carro, ele nem tinha me visto. E os filhos dele começaram a encher a paciência dele lá. E ele gritou para os filhos, cala a boca, porra, cala a boca! Então, esse lance do pastor falando um palavrão é bem contraditório com a imagem que a gente tem do pastor. Justamente por isso que eu uso o palavrão nos meus personagens. Até porque eu também sou um pouco fã da Dercy Gonçalves também. Tenho muitos fãs evangélicos. Tenho, inclusive, gente que trabalha comigo aí, ajudando no personagem que é evangélico, que não vê problema nenhum nisso. Enfim, mas isso é uma parcela pequena dos evangélicos, porque a maioria dos evangélicos fica escandalizado, você não tem noção do que eu passo, assim, até com a minha mãe, porque nego fala merda na cabeça da minha mãe e minha mãe acaba ficando aterrorizada, né? Esse negócio de que eu vou pro inferno, que deva pesar a mão, que deva me matar, aí ela fica com pressão alta e tudo. Só pra você ter uma ideia do que eu passei, quando a minha esposa engravidou, eu já tinha saído da igreja, o pessoal do lado de lá, da igreja que minha mãe frequentava, dos lugares que ela ia, um profeta, não sei quem foi, se eu souber quem foi, eu vou comer na porrada, porque é ridículo o negócio que fizeram. O profeta, né, falou para minha mãe que a minha filha iria nascer toda deformada e que iria nascer retardada, com problema mental, com perna torta, braço torto, toda deformada. Foram 9 meses a minha mãe distante de mim. Toda vez que falava da gravidez da minha mulher, da minha filha que ia nascer, ela ficava estranha. E minha mãe era uma pessoa, e ainda ela é, até que melhorou um pouco por causa da cirurgia que ela fez e tudo mais, mas ela era hipertensa. Então a pressão dela às vezes chegava a 20 por tantos e ela tinha que ser internada. E volta e meia ela passando mal, levando ela para o hospital, tomava remédio, voltava para casa, aí passava mal de novo. E foi assim, durante esses 9 meses, foi assim. Quando a minha filha nasceu, que eu fui todo empolgado falar com a minha mãe, mãe, nasceu. Ela ficou estranha, só chorou um pouco, me abraçou, super fria, super diferente. Pô, achei aquilo estranho. Quando eu a levei ao hospital para ver minha filha, a pressão dela chegou a 22 por 15, negócio assim. E então eu fiquei com a minha esposa lá em cima e minha mãe na parte de baixo sendo atendida na emergência, podendo de repente até acontecer uma tragédia. Imagina se ela morre no dia do nascimento da minha filha. Olha a situação, por causa de um filho da puta, vou ter que falar assim, da igreja que falou merda com a minha mãe e apavorou a minha mãe. Eu só fiquei sabendo disso praticamente 10 anos depois do ocorrido. Que aí minha mãe foi abrir o jogo comigo e falou que naquela época foi um profeta lá da igreja que veio lá da casa do Caixa Prego e falou isso com ela. Só que a minha mãe não aprende, ela continua frequentando os mesmos negócios. Apesar de eu falar com a mãe, não vai nessas igrejas de profetada, de profecia, de nem é. Porque o pessoal fala muita besteira, não sei o quê, mas é difícil lidar com isso. Então, atrapalha a vida da gente. Então não tem essa de que religião não se discute. Se discute sim. É pelo fato de não se discutir que o Brasil está do jeito que está. Porque se discutíssemos mais religião, se o pessoal estudasse mais, fosse mais esclarecido, se as pessoas conversassem mais sobre isso, a gente teria como evitar certas coisas. Então é muito sério. Eu acho que o que eu faço é apenas uma sátira, uma brincadeira. Mas o que essa gente está fazendo aí fora, isso sim, é crime. As pessoas que se preocupam com o meu personagem deveriam se preocupar com essas pessoas. Mas, pelo contrário, elas vão atrás dessas pessoas, eles idolatram essas pessoas e me criticam. Isso eu estou falando da maior parte aí do público evangélico. Porque quem não é evangélico geralmente me apoia. Apesar de ter alguns supersticiosos que ficam, não brinca com isso, não sei o quê. Mas alguém tem que falar, não é verdade? E eu uso o meu humor para falar
umas verdades aí. Quem vê o vídeo, quem é inteligente, entende os vídeos. Enfim, gostaria de te agradecer porque você acabou ali explicando o que é o personagem e me poupou aí desse trabalho e passou um pouco de credibilidade também para o meu trabalho em relação ao público evangélico. Bom, é isso. Caio Fábio, valeu, muito obrigado. Vou deixar agora com o pastor Arnaldo para te agradecer. Pastor Arnaldo, vem aqui falar com Caio Fábio. Pastor Caio Fábio, muito obrigado aí pela força, irmão. Não fica com ciúme não, irmão. Que a nossa igreja aí tá atingindo as galáxias, irmão. Aleluia! Decanta lalabassu, bem decanta lalabás. Fica com Deus, irmão. Vai na paz, porra.